Vamos a entrar agora no primeiro ponto, que são especificamente a questão da fotografia post-mortem. Tem algumas imagens, tem alguns comentários, mas eu queria, como pequeno prólogo, eu encontrei Montsè Morcate, né? Escreve o seguinte: as fotografias post-mortem são, obviamente, fotografias de defuntos, mas sua verdadeira importância não radica no que vemos nelas, senão na necessidade de sua existência. Não se trata justamente de reduzir o escopo, de reduzir o foco a isto que se vê retratado, senão poder recuar um passo e pensar isto que nos perguntamos desde o início: qual é a necessidade de uma fotografia assim? Qual poderia ser? Como as fotos eram demoradas na época, havia uma técnica de usar uma espécie de tripé para que as pessoas se encostassem e ficassem, às vezes tinham que ficar uma hora e meia, para poder registrar a imagem. A vantagem com quem estava morto, como nesta situação, é que o indivíduo ficava quieto, eram as únicas fotos que não saíam mexidas naquela época. Bem? Então, esse é um aparelho, aí um tripé, né, que se utilizava. Se tornou moda, não, desde já, não só restrito ao que era, porque dos lugares mais marcantes foi na Inglaterra, onde se expandiu, se espalhou este tipo de fotografia, mas se fazia também nos Estados Unidos e aqui na América Latina, principalmente a fotografia post-mortem estava dedicada às crianças, como vamos ver posteriormente, com uma impronta religiosa forte, já que as crianças que faleciam poucos dias depois de ter nascido e não tinham sido batizadas, podiam ser consideradas anjos. Pensado pelo viés religioso, e se conhece esse tipo de fotografia, se conhece como fotografia de anjinhos. Inclusive, as vestimentas não são como na Europa, a vestimenta que a criança utilizava ou que a criança apreciava, sino algo mais num tom religioso. Então, se popularizou não só na Europa, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, se tem alguns estudiosos que já na década de 60, 50, 60, entendiam que esse era um fenômeno que só acontecia no ambiente rural. Para surpresa dos antropólogos, dos sociólogos, a questão da fotografia post-mortem estava totalmente disseminada e espalhada, não só em âmbito rural, sino também em âmbito urbano. Ao ponto de que tinha fotógrafos que já desde cedo começaram a se especializar nesse tipo de fotografia. Aqui vemos a foto de uma senhora, uma moça falecida. Se faziam como uma espécie de cartão de visita, isso se entregava para os familiares, para os conhecidos. Tem historiador que diz que essa era uma maneira que se encontrou numa época onde a correspondência, a comunicação era demorada, talvez a partir do telégrafo isso começou a acelerar-se vertiginosamente, mas era a possibilidade de fazer chegar para algum familiar, às vezes a carta, se isto era enviado pelo correio, podia demorar meses, mas para participar aos familiares do estado em que se encontrava a pessoa no dia que faleceu. É como se, através de ver a fotografia, um familiar pudesse ter a ideia, pelo menos simbolicamente, de ter participado, digamos, do velório. Assim teria visto
esse familiar. Então, e se tornou um negócio redituável. Esta fotografía provocó para mí varios inconvenientes así, porque esta é uma das mais, justamente das mais terríveis, talvez, pelo clima intimista, pela falta de qualquer espectacularidade, despojada de toda, de toda intenção de provocar uma sensação. A adolescente morta, os pais, e desde já não vamos adentrarnos porque teríamos que fazer um trabalho muito extenso, mas a simples posição desses pais em relação à câmera, o olhar deles, a situação, a posição da moça entre ambos, é uma foto singular dentro de todo esse leque de questões. E aqui, novamente, qual seria o sentido? Podemos começar aos poucos a rebobinar aí algumas das questões que já comentamos. Eu vou deixar essa foto. Eu queria fazer alguns comentários sobre a fotografia pós-mortem. Citávamos antes o Cristóbal Rojas Gil. A fotografia de defuntos, escreve o Rojas Gil, significava para os allegados a possibilidade de providenciar-se de uma prova com a qual fazer frente à melancolia do luto, imortalizar o que foi alcançado pela morte. O Cristóbal Rojas Gil é antropólogo, então o viés vai ser por essa via. Em uma palavra, o ato fotográfico implica a apropriação da imagem do falecido. Bem, expliquemos isto. A diferença da pintura, nas fotografias, o observador obtém uma impressão aparentemente mais real do representado. Parece-lhe que pode perseguir no que ali está vendo, por constituir uma captura da realidade que habitualmente percebe através dos seus sentidos. Pensa, dito em outros termos, que a fotografia constitui, entre aspas, o reflexo do real. A fotografia pós-mortem supõe um comum denominador para diferentes culturas do mundo, uma necessidade de reter ao ser querido, de manter no plano bidimensional a vida já desaparecida do falecido, que não conhece fronteiras geográficas, mas sim diferentes modos de entender o conceito da imagem. Aí as diferenças entre a Inglaterra vitoriana, o que acontecia aqui na América Latina, o que acontecia nos Estados Unidos. Falamos, pelo conseguinte, de um exercício plural, com umas iconografias básicas, modificadas pelas necessidades de cada lugar, das que se derivam diversas interpretações. Estas iconografias serão mais ou menos elaboradas em função das exigências do demandante e da intenção da família ao encarregar a fotografia. Isto é, dependerão dos usos e funções atribuídas a estes retratos. A família podia até sugerir, dependendo da intenção que tinham em relação a essas fotografias, conversar com fotógrafos, e havia determinados clichês que se seguiam, assim, que se obedeciam. Assim, enquanto em Estados Unidos se faz a comum representação das crianças com objetos que lhes caracterizam, como brinquedos ou roupas determinadas, identificatórias do indivíduo, nas encenações centro-americanas, as meninas são representadas numa mortalha como a Imaculada, e aos meninos como São José ou o Sagrado Coração. As imagens pós-mortem de crianças produzidas em Sul-América
são produto tanto da demanda familiar como de um profundo ritual que perpassa o próprio fato fotográfico. Aqui a fotografia post-mortem está inserida dentro de um contexto maior. Neste sentido, a morte de uma criança sempre esteve sujeita a certos rituais desde a antiguidade. No tema que nos ocupa, a presença de conceitos marianos é evidente, em muitos casos, tanto no próprio ritual ou vestimenta, como no ato conceitual. Neste sentido, a criança morta, como ser puro, segundo a crença católica, converte-se diretamente em um anjinho, ainda não estando batizado, e o igual que a Virgem, é um ser mediador com a morte e o paraíso. Ademais, nas representações deste anjinho, empregam-se recursos simbólicos semelhantes aos utilizados para a Virgem, coroas ou palmas. Neste contexto, a fotografia post-mortem vem a preencher de forma genérica vários propósitos socioculturais, dentre os que se destaca sua capacidade de consolo para com os afligidos. A imagem se convertia, assim, em um objeto de grande valor, por seu caráter documental e representativo, já que, além de lembrança em um álbum fotográfico, servia também como elemento a compartilhar entre os familiares que não tinham estado presentes no funeral, erigindo-se em testemunha notarial dos detalhes do decesso do ser querido. Esta fotografia converte-se em representação tangível da pessoa que tem falecido, algo especialmente importante quando a imagem póstuma era a única existente do indivíduo. Aqui vale uma observação que faz o Walter Benjamin num texto que é um clássico também, Pequena História da Fotografia. O Benjamin ressalta algo que é óbvio, mas que, uma vez colocado por escrito, abre todo um viés. Até a chegada da fotografia, até o surgimento da fotografia, eram muitas poucas pessoas que tinham um retrato de si mesmas. Tinha que ter algum pintor na família, algum desenhista, mas não toda a família tinha, a maioria das famílias não tinha retratos dos próprios. A aparição da fotografia muda este panorama radicalmente. As pessoas podem ter um retrato de si mesmas. Podem ter um retrato da família, dos familiares, dos allegados. Esse foi um dos impactos da irrupção da fotografia, com o qual muda também, em perspectiva, a relação, diríamos, dos indivíduos com a própria imagem através do tempo. Há algo dessa imagem que é possível começar a transformar em arquivo. Isto começa a ser memória. O álbum de família começa a ser memória da família. A memória visual, digamos. Então, esta imagem perpetua para sempre a existência do ser desaparecido. Neste sentido, afirma Stanley B. Burns que a imagem mortuória nos Estados Unidos dedica-se preferentemente a expressar a perda pessoal de um allegado, enquanto que a realizada na Europa, ainda que possui o mesmo significado que a norte-americana, alcança outros tipos de representação, devido a que abunda também a imagem post-mortem de personagens da realeza, da nobreza, etc. Inclusive, estes retratos post-mortem na Inglaterra de indivíduos famosos também formam uma pequena minoria do comércio de retrato fotográfico. Se vendiam retratos dos nobres, da realeza, nas casas de fotografia. Se tornou também um costume. Neste sentido, era comum poder comprá-las em lojas de artigos de luxo, livrarias e estúdios fotográficos. Costumavam ser retratos feitos
depois do falecimento de chefes de Estado, heróis militares y líderes religiosos, así como de pessoas con una reputación destacada nas ciencias y nas artes. Trátase, por tanto, de un material que debe ser interpretado quase en su totalidad como objetos privados de uso íntimo, ya que, de fato, en muchas ocasiones, es más un objeto de culto que un elemento meramente fotográfico. Aquí, pelo viés antropológico, ya parece que hay cierto valor que se agrega, algo que se soma ao retrato. No debemos esquecer que este tipo de retrato se convierte en una fórmula, en cierto modo, de alivio dos vivos frente ao trágico trance. A fotografía, por tanto, exerce como un moderno proceso de mumificación do individuo para a eternidade y se convierte en una presencia perenne en cuanto a imagen existir, o que posibilita aos sofrentes a meditação sobre o defunto. Nos encontramos, então, ante um instrumento de transição, um objeto através do qual contactar com o ser querido ausente. Este é um viés antropológico do tema. Familiar de esa pessoa. Inclusive, o cuidado na fotografia tinha a ver com que quem recebia o cartão postal pudesse ter a última imagem, pelo menos como estava a pessoa no momento em que faleceu, no dia ou nos dias que faleceu. Então, se guardava até esse registro. Então, saber como fulano ou fulana estava quando faleceu. Y esa era la manera de compartir tanto a lembranza como a última imagen. Esta es una fotografía inglesa. O que llama a atención de quien estudió en la fotografía es que hay un leve desfoque, si tomara que possa se apreciar, os pais fican más como fundo, desfocados, y o que fica na frente é un feito técnico ese da época, quem fica bem no foco, bem clara a imagem, é a moça falecida. Sobre esta foto, eu fiz alguns comentários de início, não tínhamos visto a foto desde já, mas a atitude dos pais, essa coisa beatífica, aqui não há... talvez o mais espantoso de uma fotografia assim é justamente a coisa intimista, a questão sem nenhuma, como poderia dizer, sem nada que chame a atenção particularmente, salvo que a adolescente está morta. Por um pequeno detalhe, isto, insisto, não? Volta a me lembrar este sonho do pai morto de Freud. Meu pai falava tranquilamente comigo, como de forma costumeira, estava tudo bem. O único detalhe, diz o paciente de Freud, e coloca entre parênteses, e o que era estranho é que o fulano estava morto, mas não sabia. Si vemos esta foto, podríamos decir, bueno, de repente a moza está morta y no sabía. Quer dizer, quem não sabe disso somos nós. Se não temos o epígrafe onde reza, esta é uma fotografia post-mortem feita na Inglaterra, vitoriana, quem está morto, aí é a figura do meio, nós também não saberíamos que a moça está morta. É curioso o lugar que lhe cabe ao espectador da foto, sem o epígrafe. E, desde já, esse requinte e essa coisa assim estranha, realmente, esse cuidado de toda uma técnica para manter os olhos abertos,
há uma dedicação aí que excede o que poderíamos dizer meramente estético. Aqui há algo de outra ordem. É um costume que se remonta já ao Antigo Egito, tem história. Inclusive, eu não estou lembrado agora, teria que ver nos textos, ou Roland Barthes ou a Susan Sontag se referem à máscara mortuória. Seria essa última impressão, como capturar a impressão. Aí diríamos, interessante a referência que traz, porque se captura não só a forma do rosto, sino um gesto. Capturar um último gesto desse rosto. Aqui tem, em Curitiba, não lembro, é um arquivo não é da Biblioteca Pública, tem uma dependência aí do governo do estado que tem um arquivo, acho que no bairro de Aú. Tem desde cartazes de filmes e de shows de música curitibanos, mas bem antigos, tem várias máscaras mortuórias. No acervo tem máscaras mortuórias. Eu cheguei a tirar alguma foto dela, costume que hoje em dia já fica meio exótico, mas sim. A fotografia vem a, digamos, tirar da primeira linha todo esse tipo de prática de uma forma mais eficiente, porém alguém falava aqui desta coisa bidimensional, e sim, aqui é onde nos permite voltar por outras vias a esta questão. A imagem é bidimensional, tem só duas dimensões. Isso permitiria, pensando topologicamente, abrir algumas questões. Mas sim, a máscara mortuória colocaríamos como antecedente. Acontece que, com boa vontade, a máscara mortuória poderia ser um antecedente da fotografia post-mortem. Porém, a fotografia irrompeu um estado de coisas na nossa cultura de tal maneira, marcou uma impronta na nossa cultura, que a impressão que eu tenho é que não haveria comparação, nem sequer vamos dizer, a pintura hiperrealista que quiser. Isto é o André Bazin, que um crítico e estudioso de cinema e fotografia já nos anos 50, diz uma coisa assim: a pintura, o tempo da pintura é a eternidade. E é sagaz essa definição. Por quê? Porque não só o momento em que se expressa, o tema que se expressa fica eternizado, senão também que a pintura, pelo processo de factura que tem, de realização que tem, o pintor pode demorar uma vida em terminar a tela. Em contraposição, o Bazin diz: a fotografia tem a ver com um instante. Como se organizam os corpos, como se organiza o espaço, como se organiza a concepção da própria imagem. Nessa diferença entre ter todo o tempo do mundo, dar uma pincelada, daqui a 6 meses, dar outra, modificar se não gostamos. E na fotografia não tem isso. Tudo bem, tem os truques, tem o laboratório. Hoje em dia, com a digitalização, se transforma a fotografia em qualquer coisa semelhante ao original. Mas mesmo com todas essas deformações, mesmo com todo o trabalho de digitalização que for feito em cima, pelo menos a grande maioria dos teóricos da fotografia concorda com esta coisa que vem do Peirce, do índice. Há algo na fotografia que, por mais... A fotografia pode ser um borrão, pode ser uma mancha desfocada, o que for.
Tecnicamente pode ser a pior coisa feita. Que o Barthez, acho que o Barthez, que diz muito cinicamente, não interessa de que forma está feita uma fotografia, pode ser uma fotografia horrível, mais cedo ou mais tarde vai entrar no âmbito do artístico. A fotografia tem essa vantagem. Na pintura já tem que ter outros dons. Mas a questão é a seguinte: a fotografia pode ser um borrão desfocado. Aí vamos para o Barthez e vamos para Susan Sontag. Mas qual é o valor diferencial? Qual é a particularidade que a fotografia não está carregando em si mesma? Que qualquer um de nós pode dizer: isto foi, isto aconteceu. Esse instante em que houve essa impressão, e como comentávamos antes, instante que se eterniza e ao mesmo tempo é evidência de outra coisa. E esta questão do índice, insisto, a fotografia, porque aí entraríamos numa discussão que não é, desde já, a intenção aqui, não teria cabimento, pelo tipo de trabalho que tentamos. Se a foto está bem feita, se está, não, como está balanceada, não, a proporção áurea, não interessa isso. Poderia ser uma mancha, mas isto foi, isto aconteceu. E esse é o peso, e é um pontinho que liga a fotografia à questão da realidade. Não só porque a fotografia foi feita, que já é suficiente, diríamos, bom, mas sim, a fotografia existe na realidade porque alguém... Não, a fotografia como tal, como fenômeno. É esse índice. Isso que nos condicionou, que nos dominou e que nos domina, que nos faz acreditar de tal maneira que precisamos de fotografia para poder dizer quem somos, seja numa carteira de identidade, o passaporte, um crachá. A fotografia se concede e concede esse estatuto de realidade. Da fotografia não duvidamos. Com o qual se abre um leque imenso, que seria super divertido, porque inclusive tem bastante bibliografia sobre isso. Há fotografias que foram deturpadas, manejadas ao longo da história. Tem algumas fotos da época da União Soviética que são fantásticas, onde aparece o Stalin junto com alguns secretários, funcionários, e na medida em que esses funcionários iam caindo em desgraça no favor do Stalin, os fotógrafos no Kremlin tinham o trabalho de ir apagando esses indivíduos das fotos. Mas tem muitas que foram conservadas. A original, e dá para ver o tipo de purga que teve, o tipo de assassinato que teve naquele tempo, porque começa a faltar sujeito, começa a se preencher com outra coisa. Mesmo com tudo isso, isso foi, isso aconteceu. Talvez esse grau de verossimilitude, de impronta que nos convence, né, de que isso foi, que isso aconteceu, reverbera de uma forma peculiar na fotografia pós-mortem. Insisto, se não formos, na maioria dos casos, se não formos avisados por um epígrafe de que se trata da fotografia de alguém morto, podemos ficar enganados olimpicamente. Né? Isto volta ao sonho do pai morto. Não é o morto que não sabia que estava morto, somos nós que não sabemos que essa moça que está aí no centro da imagem está morta. E que lugar nos cabe em relação a isso?
né? Aí estaria o espantoso, né? Aí estaria o estranho, freudianamente falando. Mas a moça está quieta, está tranquila, está com paz e está morta. Ah, un detalhe, está morta. Y toda a engenharia que tinha ao redor disso para hacerla parecer viva. Aqui há algo, uma impronta aí, né? O que passaria, o que teria passado pela cabeça desses pais nesse instante, né? Bem, sim, não? Esse é um dos Ares, alguma coisa assim, uma figura de preponderância aí. Mas, insisto, agora volto a fazer o comentário, pois estamos vendo a questão podemos acompanhar a imagem de forma síncrona. A qualidade da imagem não é muito diferente que da anterior. O zelo, o cuidado, o requinte, estava em todos os fotógrafos da época. E para trazer à tona a questão de que não se reduz ao passado vitoriano, não se reduz ao século XIX, esta questão, a fotografia pós-mortem em determinadas situações continua sendo um costume, exercido já nas famílias. Desde já a fotografia de figuras de importância, seja na política, na cultura, se tornou uma questão corriqueira, né? Temos o Elvis, quando a família accede a fazer público o velório. Senão estão os paparazzi que pegam fotos, né? Contravencionalmente e depois publicam em algum lugar. Esta acho que uma foto deve ser dos Estados Unidos, pela bandeira. Isto deve ser da década dos 80, né? Esse costume continua na validade. Comentávamos no início que, se em princípio, o que poderíamos dizer em relação à fotografia e morte, o foco estava em fotografar os mortos, há um segundo momento, o qual não implica que tenha desaparecido este primeiro momento, senão que, como vimos, se perpetua no tempo, talvez não com a intensidade, não com a vivacidade que na segunda metade do século XIX, mas aparece esta questão, fotografar a morte. Não se trata só de fotografar mortos. Teve um fotógrafo jornalístico, o Wiggy, que ficou super famoso nos Estados Unidos. Ele era o especialista em fotografar mafiosos cribados de bala, estirados no meio da rua, com uma poça de sangue ao redor, cenas truculentas. O indivíduo devia ser insomne, não dormia à noite, ficava vagando por Nova York, e tem alguns livros de coletâneas de fotografias dele, são impressionantes. E essas são fotografias que estavam até, se não sugeridas, pelo menos estimuladas pela própria polícia da cidade. O Wiggy mantinha severos contatos com as delegacias, tanto que era avisado na hora que tinha um tiroteio, e essas eram fotos assim chocantes. Imagino que aqui no Brasil deve ter tido desses jornais amarelos, sensacionalistas, não sei como se chamava aqui, tinha a Tribuna do Paraná, mas quando eu conheci já estava bem higiênica. Em Buenos Aires tinha era um tabloide, uma espécie de semanário tabloide, era assim na atualidade. A piada com esse tabloide era que, se você pegava e enxugava um pouco, saía sangue das páginas. Eu tinha uma tia que era afeiçoada por esse tipo de coisa. Sempre tem na família alguém com determinada quantidade de morbo
não? Que acompanhava essas coisas, e eu lembro de ter ficado impressionado que vai na direção disto de fotografar a morte. Eu procurei na internet, mas não encontrei essa capa. Três fotos, uma sequência. Moça no topo de um prédio, acenando com os braços, Segunda fotografia, moça caindo já, a foto está tirada, com a moça já tendo descendido até a metade do prédio. E terceira foto, a moça estatelada no chão, né, amassada. Essa era motivo de capa. Né? Bonita sequência, né, diríamos. O que isto tem a ver com fotografar a morte? Vamos ver o que é possível, né, de resgatar disso. Comentamos também que o que, na opinião dos entendidos do tema, permitiu esta passagem, né? Mais que passagem, foi uma extensão de fotografar os mortos a fotografar a morte, foi a utilização também bastante cedo na sua história, no seu desenvolvimento, da fotografia na Guerra Civil Norte-Americana. Da Guerra Civil Norte-Americana, como posteriormente da Guerra Civil Espanhola, mas já uma guerra contemporânea, tem profusão, tem arquivos inteiros de imagens. Né? Já não desenhos, senão fotografias. Visto, isto parece ter sido a ponte que permitiu fazer essa passagem. Algo que começa a interessar aos fotógrafos, capturar este fenômeno peculiar que é a morte. Não só os indivíduos já mortos, vamos ver que o mais instigante, o mais intrigante é a tentativa de capturar um momento em que alguém morre. Com o qual, desde já, e antecipo a minha posição, fotografar a morte, levando em consideração o que comentamos anteriormente, que a morte não tem inscrição no inconsciente, não há nada que represente a morte no inconsciente, é uma trabalheira isto de fotografar a morte. Vamos ver como podemos pensar. Né? Talvez alguns avesados, conhecedores de fotografia, identifiquem esta imagem. Né? O fotógrafo é Eddie Adams, uma execução no meio da guerra de Vietnã. O fotógrafo, justo na hora em que um indivíduo está sendo... mais que fusilado, está sendo ajustizado, porque não tem nem sequer o ritual, né, do fuzilamento. E uma expressão entre sorridente e indiferente como poderíamos dizer, do pessoal que está como é que se diz quando são figurantes, dos figurantes aí, da cena. Novamente, qual é o sentido? Por que a insistência deste tipo de imagens? Formularíamos uma pergunta que vai da ingenuidade ao que nos permitiria, o que o fotógrafo quis retratar aí? O que se vê aí? Ou o que se almejava ver? O que se esperava ver? Porque isto seria fotografar alguém que no momento que está sendo morto, mas esse momento parece se desdobrar infinitesimalmente de tal maneira que, primeiro, este indivíduo na foto não morreu nunca. Não morreu nunca. Está aí nesse instante. Porque não sabemos o que aconteceu um instante depois. Imaginamos. Este é um momento de captura, este é um momento que se eterniza. Mas infinitesimalmente
também não poderíamos dizer que é o momento da morte. Em algum ponto entre que isto de dizer começar a morrer e morrer é uma afirmação meio estranha para colocar em tempo. É esse instante. Como documento político, como questão de humanidade, tudo isso, a foto traz de mão cheia. De mão cheia. O indivíduo amarrado, desarmado, e sendo morto como um animal, como se o outro estivesse treinando tiro aí com uma melancia, com alguma coisa. Né? O mesmo valor parece, ou menos, parece ter esse semelhante. Mas há algo a mais, né, nessas fotos. Diríamos aqui, junto com Roland Barthes, aqui estaria o Studium. O Studium está claro. Temos uma composição geográfica, temos uma composição racial, temos uma diferença de hierarquia entre quem está atirando e quem está preso. Tem local urbano, né? Agora, qual é o ponto? O que é que prende o olhar de cada um? Que seguramente é diferente. O ponto não é o mesmo para todos. É um objeto peculiar, o ponto. O que é que prende o olhar de quem vê numa foto assim? Fotografia de guerra, fotografar a morte. Se organizou bem ao estilo norte-americano, se industrializou, se aprimorou de tal maneira a questão da fotografia de guerra que tinha instalado estúdios de fotografia de campanha no frente de guerra, como este aqui, estes senhores deviam ser os fotógrafos que estavam de plantão, instalados no frente de guerra. Ficaban indefinidamente lá. A fotografía pasó a ocupar un lugar preponderante, y yo diría, es gracias a fotografías, en primera instancia de guerra, que nós temos una idea de que esa guerra fue. Diríamos, cuando pensamos nas imagens, a guerra é isso que os fotógrafos decidiram mostrar. Tudo bem, depois tem os relatos, tem as crônicas, tem as biografias, mas como imagem, vejam como já há um recorte aí. Estas são algumas fotografias da época da Guerra Civil. Desde já não havia crivo de censura, não havia problema nenhum, né? Nos temas e na coisa assim crua, né, da apresentação. Falávamos desta questão, né, antes de entrar com algumas disquisições teóricas, ver a morte, né? Isto de fotografar o instante da morte, instante que sempre escapa, porque não poderíamos ter pela imagem a medida de que a esse seria o momento da morte. Que o indivíduo seguramente morreu, mas na foto algo fica congelado. Isto me fez lembrar, acho que vimos algo desta questão naquele curso sobre imagem fotográfica. A modernidade, e é aí onde devemos inserir o fenômeno da fotografia na sua irrupção, a modernidade passa da descrição, diríamos, que começou na modernidade com Descartes e o Tratado de Óptica de Descartes para ver como é que o olho humano enxerga, de uma forma como uma máquina que enxerga, passando pelos materialistas, numa direção em que a descrição de toda uma geometria da visão, que disso se tratava, todos os tratados de Berkeley,
sobre a visão, são tratados de geometria da visão. Aos poucos, o interesse da ciência vai enveredando para um outro horizonte. E, de certa maneira, chega ao ápice no trabalho do Etienne Jules Marey. Seguramente já devem ter visto fotos deste moço. O sonho do Marey era ver um movimento, com o qual, desde já, o Marey é um daqueles que desnaturaliza o que poderíamos entender como movimento. Quando vemos alguém passando, não vemos um movimento, vemos um corpo que se movimenta. Agora, um movimento era o que o Marey queria ver. Quer dizer, o Marey estava encucado com ver o que não é visível. Ver o que não se vê. Para isso, um homem dedicado e moderno escreve em algum lugar, o Marey: todo movimento é produto de dois fatores, o tempo e o espaço. Conhecer o movimento de um corpo é conhecer a série de posições que este ocupou no espaço numa série de instantes sucessivos. Reconstruir a sequência do movimento na tentativa de verlo. Desde já, lembramos que, por mais detalhado que seja o registro, algo sempre escapa. Entre uma imagem e outra, algo do movimento fica de fora. Algo não é possível de ser capturado. Para tal efeito, o Marey, e acorde com os ditados da modernidade, cria uma espécie de fuzil fotográfico. Alguma versão desse fuzil leva um nome assim simpático de cronofotógrafo, alguma coisa assim. Uma espingarda de repetição que, em vez de dar tiros, tirava fotos. E seguramente a esta altura já estão lembrados da foto do Marey. Registrar um movimento. As fotografias parciais são úteis porque permitem multiplicar muito o número de atitudes representadas. Essa disposição permite decuplicar facilmente o número das imagens captadas num tempo determinado, numa mesma chapa. Assim, em vez de 10 fotografias por segundo, é possível tomar 100. Mesmo que tivessem sido 10.000, não 100. Isso era ver o movimento? E aqui nos deparamos com outra foto clássica, seguramente alguns conhecerão, é a foto de Robert Capa, tomada na Guerra Civil Espanhola, é a morte de um miliciano. Não é muito diferente daquela, com uma peculiaridade. Nesta fotografia, há como quem atira não está presente, não está dentro da foto. Por um instante, acho que é a Susan Sontag que diz: o fotógrafo pode se confundir com aquele que atirou, pelo ângulo. É como se nós pudéssemos estar atirando nesse indivíduo. A foto tem uma poética peculiar, pelo contexto histórico, por tudo. O que é que diz, e aqui eu vou entrar em algumas considerações teóricas, o Cristóbal Rojas Gil: assim, na imagem do miliciano, a pessoa abatida nunca cairá no chão, nunca termina de morrer na foto. Fotografar a morte, o máximo que conseguimos, é este instante congelado, onde nunca o indivíduo nunca termina de morrer.
Porque para o senso comum, se olhamos a foto naturalizando, a gente diz, esta é a morte, inclusive a foto ficou conhecida como isso, a morte de um miliciano. Esta é a morte de um miliciano. Na foto, o indivíduo nunca termina de morrer. Há algo curioso desta relação da fotografia com a morte. Na foto, o indivíduo nunca termina de morrer. Como o outro está sempre prestes a morrer. Porque a morte não se vê. Não há, aí sim, não há índice que possa dar-nos a certeza de que este indivíduo já está morto. Ou que esse é o instante em que morreu. Com o qual devemos aceitar algo de menor preço, de menor valor. Aceitamos que é a morte de um miliciano. Porque isso aconteceu. Seguramente, um instante depois, o indivíduo cai. Não temos essa outra foto, e mesmo que tivéssemos nesta, esse indivíduo não termina de morrer. O qual não quer dizer que continua vivo. E aí está o ponto. Não termina de morrer, mas também não teríamos autoridade para dizer, bom, então continua vivo. A graça desta foto é essa. Suspendeu a morte. Suspendeu o tempo da morte. Se na foto pós-mortem a ideia podia ser reter algo da ordem do tempo, com a filha aí sentada entre os pais, como se estivesse viva, e que a foto guarda esse instante. Insisto, não é um detalhe menor. Se nós não formos avisados, não sabemos que a moça está morta. É uma cena corriqueira, familiar, tradicional, afetuosa. O olhar dos pais não é de tristeza, não é de melancolia, é um olhar tranquilo, aprazível. Talvez tal como eles teriam gostado de que fosse esse instante, se a filha fosse viva ainda. Então, não termina de morrer, mas também não está vivo. Aí há algo disruptivo. Só a fotografia pode produzir esse fenômeno. Entre isto que já foi e o que vai ser pelo resto da eternidade um sendo. Sendo. Está sendo. Está para morrer, está morrendo. Está para cair, mas não cai. Não morre. Pelo menos aqui não morre. Precisamos todo um trabalho intelectual, que é o que fazemos para nós, por conta, imaginar os 15 segundos posteriores. Mas a fotografia é isto, não podemos pedir, não podemos exigir, e nem sequer podemos agregar essa outra prerrogativa da fotografia. Não podemos agregar mais que o que a fotografia nos concede. Não temos mais. E neste ponto, o Cristóbal Gil está numa direção correta. Nunca vai cair no chão este homem. Quer dizer, não vamos ter a representação cultural de que alguém morreu, que está estirado no chão. Está aí. Está suspenso. O que isto provoca nas nossas cabecinhas? Esta possibilidade de que, pelo menos, na fotografia, esse tempo está suspenso. O ato está suspenso.
eu queria fazer uns comentários sobre este fotografar a morte, com pessoas gabaritadas aqui, o Barthes, o Willem Flusser, um indivíduo que habitou aqui nestas terras brasilienses, deu o melhor da sua intelectualidade, ligado mais à fenomenologia, tem uns trabalhos super sagaces, super agudos sobre fotografía, que inclusive son referencia lá fora também para teóricos da fotografia. Roland Barthes, a fotografia não diz forçosamente o que já não é, senão tão só, e sem dúvida alguma, o que tem sido. Tal sutileza é decisiva. Se alguém fica curioso e se ainda não leu, angariar a câmara clara, dependendo da edição, a câmera clara, esse é um clássico da teoria da fotografia. É um livro onde Barthes se debruça especificamente sobre a fotografia e, coisa curiosa, o livro, a ideia do livro surge a partir da contemplação de uma foto da mãe dele, que tinha falecido há pouco tempo. Toda a inspiração do livro vem daí. É um livro que abre janelas para todo canto. Willem Flusser. Efectivamente, a fotografia está unida inseparavelmente à guerra. E isso não só porque deu a primeira prova de sua maioridade na Guerra de Secessão, esta guerra civil, senão também, e sobretudo, porque tem por essência uma função disruptiva da história, comparável à guerra. Aqui o Flusser faz um movimento, faz um requebrado interessante, equipara o efeito da guerra disruptivo na sociedade, na humanidade, com o efeito da fotografia. E diz, por ambas terem um efeito disruptivo, há um enlace entre as duas. Susan Sontag. A guerra e a fotografia parecem agora inseparáveis. No mundo real, algo está acontecendo e ninguém sabe o que vai acontecer. No mundo das imagens, tem acontecido e sempre seguirá acontecendo assim, o qual nos permite retornar a foto do miliciano. O Cristóbal Rojas Gil. A fotografia de Robert Capa ilustra de um modo exemplar o paradigma ao que estimo referir-me neste momento. A imagem mostra um indivíduo sendo alcançado por uma bala inimiga. De fato, nela podemos compreender uma ilusão. Parece como se o fotógrafo fosse o assassino do soldado. Aqui o Rojas retoma uma ideia de Susan Sontag e de outros autores, onde há uma metáfora que se elenca da fotografia, porque fotografar é como caçar, é como disparar, e a fotografia é como a captura de uma presa. Talvez daí o temor e o desgosto que algumas pessoas sentem de serem fotografadas. Esse é um viés em paralelo. A fotografia é, portanto, da morte do miliciano e não do soldado morto. Esta distinção parece de vital importância. A fotografia de guerras o é do móvel e não do imóvel. Busca capturar o instante decisivo e não simplesmente registra o que já é cadáver. Vai na linha do que tínhamos. Do velório, temos passado a batalha bélica, e como isso fica ao descoberto, e com isso fica ao descoberto um giro subversivo que vai perfilando-se no seu avanço. Um movimento que partia desde a tradição dedicada a fotografar os mortos, neste momento se desvia a outra, que toma como seu objeto o de fotografar mortes. As duas noções, fotografia e morte, insistem no seu liame, ainda que seu predicado se vê modificado. Fotografar mortos, fotografar mortes.
Fotografar os mortos, fotografar a morte. Fotografar os mortos, isto en grandes trazos. Desde ya, insisto, podemos afinar muito, apontaría aquí, mas poderia ser pensado como reter o tempo. Isto que anunciamos de inicio, pelo menos agora já temos algumas ferramentas mais. Fotografar a morte implica suspender o tempo. Fotografar a morte, suspender por un instante a morte, mas con unha condición, para non ser románticos demais. Estamos máis perto do Poe e do señor Valdemar. Non morreu totalmente, mas tampouco podemos dizer que está vivo totalmente. E ese linear, ese ponto, é iso que nos interesa. Ese punto que a fotografía no nos permite a posibilidad de decidir de qué lado está. Na fotografía tenemos que comprar no atacado. Para os interesados y afeiçoados con a psicanálisis, fotografar os mortos, fotografar a morte. 3 momentos que Lacan descreve cuando pensa, reflete sobre o Édipo. Un instante de ver, un tempo de comprender e un momento de concluir. Onde entra a questão da fotografía, o tempo e a morte nesta historia? Instante de ver, si nos referimos a fotografar a morte, diríamos, é algo impossível de se ver. A morte não é visível, a morte não se vê. E os que são craques nessa questão, já sabemos, são as crianças. Vamos pedir para uma criança morto, o que a criança faz? Fecha os olhos e fica quieta. Isso é o máximo que chegamos. Os animais vão e se empurram um pouco para ver se o congênere está vivo ou não. Se cutuca um pouco e o outro não se mexe, já foi. Instante de ver. A fotografía suspende, imposibilita, porque no há o que ver. Aí poderíamos dizer, a fotografía também tem um limite. Não dá para fotografar a morte. Já vimos o que acontece quando o fotógrafo ou a fotógrafa tem a sorte de ter pego alguém no instante crucial. Parece esa fotografía de Cartier-Bresson, que parece que una boa parte eran preparadas, tu individuo pulando ahí na posa, no sé cuántas veces treinaron, hasta que a fotografía deu certo. Mas o Cartier-Bresson é un artista da suspensão do tempo. O individuo que está saltando, está pulando a poza de agua y está ahí en un instante. Vai ficar assim para sempre. Instante de ver, em relação a fotografar a morte, é o impossível de se ver. Tempo de compreender, aí eu pensava em relação a fotografar os mortos. Até onde a fotografia pós-mortem colabora ou perturba o processo de luto? Porque angariar um objeto, uma imagem, seja uma foto, seja algum objeto de uso pessoal, algo que seja significativo para aquele que ficou e em relação a alguém que faleceu, pode ajudar, diríamos quase como um objeto transicional, a levar adiante o processo de luto. Mas a fotografia pós-mortem colabora. Se o que a fotografia nos traz como imagem é a figura de alguém que parece que está vivo, parece que não partiu. Ao ponto do desespero do fotógrafo, como comentávamos antes, que como não conseguiam levantar as pálpebras da criança, pintaram os olhos, o melhor possível, mas ficou, aí sim ficou como, aí sim fica bizarro.
no Google essa foto anda por aí. Quem quiser vai e angaria. Né? Aí é da ordem do bizarro, mas na foto desta moça, né, com os pais, novamente, pensando na questão do tempo, aí eu pensaria na questão do tempo do luto. Será que colabora essa foto ou perturba? Ou trata de um último recurso, como para não aceitar que o outro morreu definitivamente? Né? Porque a avisada antropológica nos apontava para nós que ter a foto desse familiar, desse ser querido, né? Dessa maneira, colaborava com paliar o sofrimento. Eu colocaria um cena, né? Uma pequena objeção aí. Não sei se colabora com o luto. Eu me inclino a pensar que não. Que perturba aí. Né? É como poder dizer, eu não aceito de maneira alguma, nem pensar, nem cogitar que o outro tenha falecido. E aí a foto parece vir a preencher né, uma função. Momento de concluir. Pensando em fotografar a morte e fotografar os mortos, há algo que é um dom, que é uma condição da fotografia, tal como comentávamos anteriormente. Impede um fechamento, suspende o tempo. Suspende o tempo. Na fotografia não há momento de concluir. O máximo que poderíamos dizer é e será isso. Agora, que possibilidade temos de elaborar algo a partir dessa suspensão que uma fotografia traz? Insisto, né, como comentava antes com Consuelo, não é muito diferente do que podemos pensar em relação à própria memória. Deverá ser feito um trabalho de fechamento. Deverá se transpor essa suspensão do tempo, que desde já com a fotografia não é impraticável. Um dos poderes da fotografia é esse. É como se a fotografia dissesse para nós, olha, vai ter que se contentar. Isto é. Isto está sendo e isto será. Quando não lembro qual era o autor que falava, o Philippe Dubois, com a fotografia não tem cara a cara, não tem papo, não tem debate. É isso com que nos confronta a fotografia. E que fazer, né, com isso, além de lamentar-se em algum momento? Aí é onde veio à tona para mim esta ideia de uma segunda morte. Que desde já, e aviso com todas as letras, porque é necessário, não se trata da minha parte de forçar um entendimento vindo do Walter Benjamin, do Lacan, tentar forçar para explicar, é mais sugestivo, é mais uma aposta em aberto. Primeiro para mim, e passo para vocês também, esta questão de que poderíamos usufruir dessa noção de uma segunda morte em relação à fotografia. Né? Feito esse esclarecimento, porque senão pareceria que sempre temos um canivete suíço nas mãos. Freud, Lacan, Walter Benjamin são canivetes suíços propícios, com os quais podemos fazer desastre também, utilizados, né, de forma excessiva ou pouco prudente. Aí a prudência sempre é boa. Mas aproximar algo desta questão. Tomara que, pelo menos, desperte alguma inquietude isso.
Talvez alguns também conheçam esta foto. Freddy Alborta, um fotógrafo boliviano. Esta é a foto do Che Guevara recém abatido pelas forças regulares e irregulares bolivianas. Fotografia que abriu um leque imenso, imenso de questões. Porque eu vou seguir e eu vou fazer alguma observação, eu vou retratar alguma observação do John Berger. O John Berger, um estudioso da imagem e da arte, assim, de uma fineza incrível, faleceu há algum tempo já. Tem um texto que está traduzido ao português para entender a fotografia ou como entender a fotografia. São ensaios, uma coletânea de ensaios sobre fotografia. O John Berger diz, se com esta fotografia o governo boliviano e as forças imperantes por trás desse governo, em termos políticos, queriam fazer uma advertência, queriam assustar, queriam amedrontar, não conseguiram calcular bem, porque esta fotografia, curiosamente, é o que insufla, o que desperta naquela época, certo espírito de insurreição, de sublevação em diversos lugares. A potência dessa fotografia, porque poderíamos dizer, bom, o indivíduo está morto. Esta é uma fotografia que poderíamos lerla cartesianamente de diversas formas. São os caçadores com a presa, estão exibindo a presa, está quietinho e de olhos abertos. Isto voltamos à questão da fotografia post-mortem por outras vias e poderíamos elencar um monte de questões. Está sendo exibida a presa. Mas parece que historicamente o efeito não ficou por isso mesmo. Estas são observações e estas são imagens que o John Berger evoca, e eu só retrato aqui com toda a homenagem para o Berger. A lição de anatomia do Rembrandt e o quadro de Mantegna, a lamentação sobre a morte de Cristo. O Berger diz, toda vez que eu enxergo essa fotografia do Guevara, não consigo não trazer à tona estas outras imagens. Aqui, para quem se interessa pela história, aqui temos algo do que Avi Warburg diria uma Nachleben. Esta é a sobrevivência da imagem. Há algo que costura, que enfileira o Cristo de Mantegna, a lição de anatomia de Rembrandt e a foto do Che Guevara. Há uma persistência de algo que vai de uma imagem a outra. Desde já, imagens com temas totalmente diferentes, de épocas totalmente diferentes, mas que nos permitem começar a traçar algumas conjecturas. E o mérito aqui é eminentemente do Berger. O Berger escreve aqui, em relação a estas fotos, a esta do Guevara. Há uma semelhança entre a fotografia e o quadro de Rembrandt, a aula de anatomia do Dr. Nicolás Stulp. O coronel boliviano, inmaculadamente vestido, aqui, com o lenço no nariz, ocupou o lugar do doutor. As duas figuras da direita olham para o cadáver com o mesmo intenso, mas impessoal, interesse dos médicos mais próximos, à direita do Dr. Stulp. Nem devia ser surpreendente, pois a função das duas imagens é similar. Ambas se preocupam em mostrar um corpo sendo examinado de modo formal e objetivo. E aqui está essa fineza da análise do Berger. Mais do que isso, ambas querem fazer do morto um exemplo. Uma para o progresso da medicina, a outra como uma advertência política.
agora que vamos a aproximarnos da questão da segunda morte, já promediando o nosso encontro, a primeira morte do Guevara, diríamos, foi a morte biológica, como a de qualquer ser humano. E aqui já estamos aproximándonos de Lacan, mas vamos fazer um rebolado aí antes pelo Walter Benjamin, né? Que tem coisa para dizer também sobre a segunda morte. A primeira morte seria biológica, mas há uma segunda morte necessária para que este ser humano, pudesse se inscrever simbolicamente como um sujeito, como um indivíduo. E aqui é onde há algo da potência desta imagem que me pegou aí para poder pensar. Tudo bem, Ernesto Guevara está morto. Está o corpo aí, já está. Poderíamos dizer, não incomoda mais. Não se mexe mais. Mas há uma segunda morte, onde algo deste indivíduo se inscreveu por outras vias. Se inscreveu de forma simbólica. E é isto o que todo este pessoal que está ao redor, todos os caçadores aí, seguramente por não ler Lacan e não ler Walter Benjamin, perderam de pegar na onda. Há uma segunda morte, onde este senhor, este corpo, aí deve se inscrever, para poder aí sim completar o que diríamos, o périplo do humano. Em Benjamin e em Lacan há diferenças, severas diferenças, na maneira em que um e o outro entendem de que se trata esta segunda morte. En Benjamin, ligado a esa mistura proverbial de mesianismo y materialismo dialéctico que habitaba a cabeça do Benjamin, da qual permitiu produzir uma obra de uma potência inusitada, que ainda hoje, por um bom tempo, imagino, vai continuar dando dor de cabeça para todos, para tentar dar um contorno. Por via do Walter Benjamin, esta segunda morte tem a ver com algo da ordem de uma redenção. A redenção ligada a justamente este termo proverbial que vem do Aby Warburg, a Nasleben, a sobrevivência. Desde já o Benjamin vai envereda para outra via que o Warburg. Em Warburg é a sobrevivência de um gesto. Em Benjamin, a redenção tem a ver com a possibilidade de uma sobrevida, mesmo que seja através de objetos ou de imagens. E aí é onde eu me pendurei desse ponto para poder pensar a questão da fotografia. Haveria, no entendimento do Benjamin, uma sobrevida do indivíduo já morto, que é possível que essa sobrevida possa estar nos objetos. O Benjamin não define que objetos, e ao longo da obra do Benjamin encontramos inúmera quantidade. Seria numa camiseta, seria numa estampa, seria numa bandeira, seria na capa de um livro, seria onde for. Mas essa é, diz Benjamin, a possibilidade da redenção do indivíduo, porque não aceita, assim como Lacan não aceita, que nos está destinada a uma única morte. Desde já, o esforço de Lacan, eu não apostaria, porque seria injusto da minha parte, porque não tenho os elementos para poder dizer, apontar, aqui o Benjamin está se encostando no Freud, mas sim num espírito da época, tanto do Benjamin como do Freud, em que há algo a mais na morte, que a morte biológica. A morte biológica não seria
e não poderia ser a única medida para um ser humano. Em Benjamin, insisto, aparece por esta questão de uma redenção. E temos que ir sempre com prudência com o Benjamin, porque a pesar de que ele está utilizando um linguajar que procede da tradição religiosa, devemos dignar-nos a ler os textos para entender para onde aponta essa redenção. Mas, em princípio, poderíamos dizer, em grandes traços, a uma sobrevivência. Em Lacan, aí sim podemos apontar uma questão. Lacan precisa fazer algo com este karma que Freud impõe para todos os psicanalistas. O retorno ao inanimado. Poderíamos dizer, bom, mas o retorno ao inanimado não é suficiente. Para Freud, sim. Espírito da época, formação cultural de Freud. Para Lacan já não é suficiente. Por quê? Porque em Lacan aparece um termo que está ausente em Freud, que é a questão do ser. O Lacan tem que fazer as pazes em algum momento, tem que conseguir aproximar algo do ser e esta questão simbólica do indivíduo. Aqui voltamos à foto do Che Guevara. Aqui poderíamos voltar a fotos post-mortem. Aqui poderíamos voltar a foto do miliciano. Uma coisa é este corpo, mais bonito, menos bonito, mais eloquente, menos eloquente. Numa das fotos, o indivíduo, eu não sei se isto é para evitar o cheiro do comunismo ou é que o corpo, com o calor que seguramente imaginamos, tinha lá na serra, já estava se decompondo, mas o indivíduo tem uma imagem parecida do Himmler. Isso está num vídeo do Himmler, o chefão aí da Gestapo e da SS, numa visita a um campo de extermínio, onde, quando se aproxima do lugar onde estão os prisioneiros, acho que eram russos, prisioneiros de guerra russos, faz um gesto assim de desgosto com o nariz. Algo cheira mal aí, entre esses russos. Parece que o cheiro de desgosto está presente aqui também. Como fazer essa inscrição simbólica do ser? Esta é a segunda morte. E aqui me é inevitável estender, pelo menos, um laço, uma ponte com a questão da fotografia. E mais ainda, com esta fotografia que transitamos, que vimos hoje. Estamos quase na hora, mas eu gostaria, se tivermos um pouco de tempo, poder fazer algumas apreciações sobre esta segunda morte em Lacan e ver aí o que nos permitiria relançar disso para a questão da fotografia e a morte. A questão da segunda morte, o Lacan trabalha no seminário 7, 8 e 9 e tem um antecedente no escrito Kant com Sade, onde o Lacan fica, de certa maneira, impressionado com o que aparece no testamento do Marquês de Sade. O pedido do Sade era, uma vez que eu morrer, não só incinerar o corpo, fazer desaparecer o corpo, queimar todo escrito meu. A intenção de Sade era sumir, literalmente, da memória, da história. O Lacan fica atento a isso. Um indivíduo que solicita não deixar rastro da sua passagem. E desde já, o corpo do Marquês é uma coisa, biologicamente pensando. Agora, há uma segunda morte aí, que é onde o Lacan faz um esforço para poder inscrever algo do ser nesse fluxo do simbólico. Aí é onde eu inseriria a questão da fotografia.
com todos os senões e todos os problemas que a gente acompanhou na questão da fotografia pós-morte, na questão da fotografia e a morte, mas eu diria da fotografia em geral. Seminário 7. A vida tem algo a ver com a morte, se pergunta Lacan. Pode-se dizer que a relação com a morte suporta, subtensiona, como a corda, o arco, o seno da subida e da queda da vida? Basta nos retomar a questão que Freud acreditou colocar a partir de sua experiência. E tudo prova que ela é efetivamente colocada por nossa experiência. Aqui o Lacan está em diálogo com esta questão do além do princípio do prazer. Naquilo que les digo neste instante, não é dessa morte que se trata, não é desta que Freud está afirmando, da volta ao inanimado. O corpo do miliciano, o organismo de Guevara vão voltar ao inanimado. Mas essa não é a única morte do miliciano e de Guevara. O que a fotografia vem a trazer é algo peculiar, porque eterniza, captura, frisa um instante. Desde já, há uma diferença entre a foto do miliciano e do Guevara. O Guevara está morto. Mas que detalhe que poderíamos dizer entre sinistro, extraño e curioso, manterlo com os olhos abertos. E que diferença fez na história? Que esse indivíduo pareceria estar olhando, mesmo depois de morto. E na foto, pelo menos, não está olhando para os caçadores, está olhando para nós. Daria pano para bastante coisa aí. Naquilo que les digo neste instante, não é dessa morte que se trata, diz Lacan. Trata-se da segunda morte, a que se pode ainda avisar depois que a morte está efetuada, a morte biológica. Como mostrei-lhes concretamente no texto de Sade, Kant com Sade. Afinal, a tradição humana jamais cessou de conservar presente essa segunda morte, vendo aí o término dos sofrimentos, assim como ela nunca cessou de imaginar um segundo sofrimento. Aqui teríamos Dante, o Purgatório, a Divina Comédia e todo o corpo religioso que quiserem. Um segundo sofrimento, sofrimento para além da morte, indefinidamente sustentado na impossibilidade de transpor o limite da segunda morte. E é por isso que a tradição dos infernos sempre permaneceu tão viva e ainda é presente em Sade, com a ideia de fazer perpetuar os sofrimentos infligidos à vítima. Esse requinte é atribuído a um dos seus heróis de romance, Sádico, assegurando-se da danação daquele que ele fez passar da vida para a morte. A segunda morte impediria transpor um limite, porque se falamos de inscrição no simbólico, o simbólico é um limite. O Lacan diz, é necessário que todo ser humano passe por essa segunda morte para poder ter a inscrição, para poder ter sua inscrição. Inscrição no simbólico. A morte orgânica não nos é suficiente. Daí que tenhamos erigido toda uma cultura ao redor disso. Eu vou, já estamos quase no horário, mas se tiverem paciência, um pequeno texto, uma conterrânea, Ludmila Fuchs, que faz uma aproximação nesta questão da segunda morte entre o Benjamin e o Lacan. Diz, escreve a Ludmila Fuchs, a noção de segunda morte lacaniana permitiria pensar uma constelação tal como acompanhado entre as noções de experiência e linguagem, sobrevivência e redenção, tal como aparecem em Benjamin. O estatuto do passado, como aqueles desejos truncos que pulsam no presente,
a maneira de uma sobrevivência, precisam, nos indica Benjamin, a redenção. Se em tanto que fragmentários são fracos e podem perder-se, a ameaça de uma morte absoluta no nível dos significantes apressa a exigência de salvação. Em tanto que, além da morte simbólica, isto é uma expressão que o Lacan retoma do grego, ectos atas, não há salvação possível. E seria esse limite do humano, limite da humanidade, a partir do qual e depois do qual não há salvação. Não há, além do ectos atas, não há salvação possível, só resta o infernal. Assim, a faísca do passado que mantém a esperança ilumina a salvação à maneira de rememoração. Aí poderíamos voltar, né, à foto do Che Guevara. E por último, mas não menos destacado, o sonho do pai morto. Algumas referências fizemos. Eu não queria deixar de fora destas considerações, porque há algo a partir do qual este sonho traz, que nos permitiria retornar à questão da foto pós-mortem. O sonho, seguramente conhecido por vários, né, dos presentes, e tem um texto breve, como os melhores sonhos, não? O pai estava de novo com vida e falava como de costume, porém, diz o paciente, isto era o estranho. Estava mesmo morto, só que ele não sabia. Trata-se da história de um paciente que cuidou do pai durante uma convalescência, durante uma doença que se estendeu bastante tempo, e o pai vem a falecer, e tempo depois o paciente tem este sonho. O Freud, quando analisa este sonho, diz: este sonho faz sentido. Apesar de parecer absurdo a primeira vista, o pai está conversando, está morto, mas não sabia. Mas algumas questões estão faltando aí, né? E o Freud preenche o que entende como interpretação, que é o que está faltando. E o texto fica assim. Diretamente extraído do comentário do Freud, na interpretação dos sonhos, este trecho é do Freud. Compreender-se-á este sonho se a continuação de estava mesmo morto se agrega a causa do desejo, ou por motivo do desejo do sonhador. E se for preenchido, só que não sabia, desta maneira, o sonhador não sabia que tinha ele mesmo, quem sonhou, este desejo. Como entender isso? Enquanto assistia ao pai doente, o filho tinha desejado várias vezes que ele morresse. Quer dizer, tinha engendrado o pensamento verdadeiramente piedoso de que por fim chegasse a morte a colocar fim nessa tortura. Sobrevinda a morte e durante o luto, este mesmo desejo do filho compassivo veio recriminação inconsciente, como se ele tivesse contribuído realmente em encurtar a vida do doente. E pelo despertar das precoces moções infantis contra o pai, foi possível que essa recriminação se expressara como sonho. Porém, precisamente, a raiz da oposição incomensurável entre o excitador do sonho e o pensamento onírico adquiriu aquela aparência tão absurda. Estava morta, mas não sabia. Eles sabiam que estava morta, mas talvez não queriam saber de nada. E nós, se não tivéssemos o epígrafe, né, que diz, esta é uma foto da era vitoriana, com uma moça morta,
no regaço dos pais, diríamos, a moça está morta, mas nós não sabíamos. Nessa encrucijada poderíamos colocar a fotografia. Insisto, a fotografia post-mortem é todo um tema instigante porque traz à tona o que é, por tabela, o destino de toda fotografia, ser um memento mori. Mas a foto post-mortem nos cutuca, nos provoca de uma maneira peculiar. Porque aí, nessa foto, não é só um lembrete, não é só memento mori. Na foto tem alguém que está morto. Mas que quando olhamos para a foto, poderíamos dizer, tal como no sonho do paciente de Freud. A moça está morta, mas não só que ela não sabia, nós também não sabíamos. Da minha parte, eu chego até aqui hoje. Fico à disposição para perguntas, questões, comentários, o tempo que tiverem aí, quem tiver ainda paciência, sabemos que é sábado, sabemos que foram 3 horas. Aberto aí a questão.